Boa noite. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para esta experiência maravilhosa, este intercâmbio entre os dois mundos, onde nós temos a oportunidade de aprender, de crescer, de ouvirmos de alguém que está na outra esfera e tão pertinho de nós, trazendo para nós as informações que nos ajudam no nosso crescimento. Então, nós desejamos a todos uma excelente noite, uma noite de muito aprendizado e que essa experiência seja maravilhosa para todos, como tem sido todas as outras. A gente agradece imensamente. Hoje aqui nós vamos receber com muito carinho o autor do livro Psicoterapia no Além, que ele foi recebido através do intercâmbio mediúnico, né, pela psicografia de Agnaldo. E então nós temos entre nós a honra de receber o Dr. Fred aqui conosco. E então eu dou meu boa noite a ele, seja muito bem-vindo a esta casa, e o microfone é todo seu para falar quem é o Fred. Como o Fred chegou aqui para psicografar esse livro, a sua experiência. O Dr. Fred trabalha nos hospitais, né, psiquiátricos do Além, e está aqui conosco agora. Então, todo seu microfone. Boa noite. Eu vou me esforçar para conter a minha língua, para a filmagem não ser censurada depois. A gente corta. Tem edição, né? Tem. Ainda bem. Vocês são inteligentes. Porque transmitir ao vivo seria um risco muito grande. De fato, é uma oportunidade válida, interessantíssima. Para os críticos de plantão, vão dizer que estamos humanizando demais o mundo espiritual. Eu diria que é o contrário disso. Quando nós, os espíritos, que nada mais somos do que gente sem corpo, pelo menos sem um corpo mais denso, nos comunicamos desta forma, quando temos a oportunidade de falar com vocês que ainda estão na matéria mais densa, é uma forma de aproximação dos dois mundos, porque ainda reina aquela ideia para muitos de que a dimensão espiritual, o plano espiritual, está muito longe, muito distante. E a verdade é o oposto disso. Nós estamos perto, muito perto. Isso quer dizer que quando vocês morrerem, não vão para muito longe. Talvez alguns metros da própria cova onde forem enterrados. Ficam nessa expectativa, quando eu morrer, quando eu morrer, quando eu morrer, você vai receber uma vassoura nova para varrer do lado de cá. E quem não tiver muita experiência com a vassoura, vai sofrer e fazer calo na mão, porque a mão de espírito também forma calo, também forma ferida, se não tiver habituado a pegar na vassoura. É importante a gente dizer isso num tom bem-humorado, porque é assim que a gente gosta de falar, porque falamos de realidades profundas de uma forma descontraída. Aqui na Terra, a gente fica observando as pessoas ou mais iludidas ou mais espiritualizadas, sei lá, que vivem proclamando que são da quinta dimensão, da sexta dimensão, da sétima dimensão. Eu não sei onde é que arrumam tanta dimensão. A minha dimensão é do trabalho. A minha dimensão é da vassoura. Para espíritos rebeldes como nós,
Nós, sou eu e vocês. Eu não conheço outra fórmula ou outra forma de evolução mais eficiente do que o trabalho. Então, se vocês morrerem e tiverem a oportunidade de trabalhar, deem graças a Deus. Do contrário, ficarão desempregados do lado de cá. E é desempregado mesmo. Tem muito espírito desempregado do lado de cá. E respondendo a sua pergunta, minha filha, eu sou, digamos assim, um oportunista. E pegou o médium na hora que ele quis escrever um livro desses que eu gosto de escrever. Falar do mundo espiritual, brincando, colocando o mundo espiritual mais perto do mundo material. Não faço parte diretamente dessa equipe, até porque tenho mais o que fazer, não é? E aqui já tem médico demais, não vamos precisar de outro aqui para ajudar. Então a gente vai, porque gente doida tem dos dois lados da vida. E eu prezo muito por trazer uma realidade do mundo espiritual um pouco mais profunda, na qual a maioria das pessoas não estão habituadas a lidar. Sou apenas um servidor, tarefeiro, que está aí trabalhando. Quando o médium me der outra oportunidade, esse ou qualquer outro, que eu possa escrever do jeito que eu acho que é interessante para as pessoas entenderem, eu o farei. O Senhor atuou ali como médium e já tinha consciência da espiritualidade, da continuidade da vida e tudo mais ali na área da psiquiatria, correto? Sim. O senhor, então, poderia nos contar algo que, enquanto encarnado, uma experiência sua que você viveu ali, naquele contexto do hospital e tudo mais, que o marcou muito? Seja triste ou seja alegre, alguma experiência enquanto ali, naquela prática, te marcou? Essa entrevistadora é ardilosa. Vou responder com cuidado, tá? A loucura humana começa quando o homem se distancia de Deus. E é sempre um sofrimento muito grande para quem toma o mesmo caminho que o filho pródigo tomou. Não é exagero dizer que as doenças mentais, aquelas enfermidades mais severas, com ou sem o processo obsessivo, porque existem as duas formas, são as mais dolorosas que nós podemos ver. Porque o espírito, no corpo ou fora dele, enlouquecido, compromete todo o seu processo evolutivo. Em épocas passadas, quando o desconhecimento era bem maior do que hoje em dia, a forma de tratamento dos chamados loucos, as camisas de força, os choques, toda esta prática que era utilizada em muitos hospitais, inclusive aqui do Brasil, como o Hospital de Barbacena, onde até hoje espíritos por lá rondam, presos, aquilo que foi o hospital, nos traz uma imagem muito triste da própria humanidade. E quando essas pessoas deixam o corpo, porque vocês devem saber que o corpo é como se fosse um mata-borrão. O corpo, ele camufla muito das loucuras. Há pessoas belíssimas fisicamente, que quando em desdobramento são horrendas. Esses rostinhos bonitos aí que vocês pintam e passam batom, quando saem do corpo e assumem a verdadeira natureza, se assustariam
se lembrasse da própria face quando volta ao corpo. Tem gente que volta ao corpo quando acorda de manhã e diz assim: nossa, eu me deparei com um obsessor muito feio essa noite. E ele só olhou no espelho, só não sabe disso. O cabelo desgrenhado, o olho esbugalhado, só falta babar. Fora do corpo, o espírito não tem mais esta proteção. Então, aqui deste outro lado, nós lidamos com a problemática da psique humana, nós lidamos com a problemática de todo tipo de loucura, as várias patologias diferentes, em particular a esquizofrenia, de uma forma mais avassaladora, mais difícil, porque o próprio perispírito, ele vai se deformando. Estando encarnado no corpo físico, esse tipo de visão, ela não é observada, porque os olhos da matéria não conseguem contemplar o que está acontecendo a nível espiritual. Mas quando o espírito deixa o corpo nestas condições de espírito enlouquecido, muitas das vezes todo o seu corpo traz deformidades assustadoras, tão assustadoras que os quartos de muitos desses nossos irmãos precisam ser trancados com cadeados. E para alguém que vai perguntar: e onde fica a misericórdia divina? No cadeado. A misericórdia divina está no cadeado. Porque se você tirar o cadeado, enlouquecidos voltarão para a terra, comprometerão-se mais e ainda perturbarão dezenas, talvez centenas de outras pessoas invigilantes. Então, tomemos cuidado com os nossos pensamentos. Todo mundo aqui é passível de enlouquecer. Em verdade, se vocês realmente querem a verdade, eu vou dizer, todos somos loucos sob controle. Eu não sei se o que nos controla é a culpa, é Deus ou é a doutrina espírita. Mas todo mundo aqui tem hora que tem desejos inconfessáveis, até de matar. E não venho dizer que eu estou exagerando, porque espírito lê pensamento. E hoje eu fui na casa de vocês, estava com o tempo, tirei um dia de folga, porque espírito também tem hora para descansar. Espírito não é de ferro. Eu tirei uma horinha e fui dando uma voltinha na casa de vocês. Cada pensamento que eu vi, vocês não queiram saber. E aí eu pensei assim: ainda bem que está na doutrina espírita. Se não tivesse, já estava por aí batendo cabeça. Então, minha filha, para concluir a minha resposta, imaginem só vocês o quanto é difícil para quem perde a sanidade em nível mais profundo recuperá-la. Como é desgastante, como é longo o processo de sofrimento, até que alcance um razoável equilíbrio para que possa, de novo, contornar os problemas que criou para si e conduzir a sua vida de uma forma minimamente satisfatória. Minimamente satisfatória. Espero não estar assustando com isso que eu estou falando. O médio está aqui me segurando, quase que arregou esse médio hoje. Quase que inventa uma dor de barriga para não vir. Mas veio. Agora aguente. Tá, filho. Como o Senhor tocou no assunto da culpa, como saber se as nossas culpas estão dirigindo a nossa encarnação? Todos trazemos culpas. Não há ninguém sobre a face da terra que possa se dizer sem culpa. Em maior ou menor grau,
com mais ou menos intensidade, todos nós temos níveis de culpa. Trata-se de avaliarmos o quanto conseguimos administrar esses impulsos culposos, trazidos de experiências vividas em existências pregressas. Eu poderia dizer que uma parte muito grande daqueles que estão encarnados, não só a culpa é um problema, mas outros sentimentos mal resolvidos. Eu senti que o microfone pifou. Se alguém quiser trocar, eu espero. Obrigada. Se tiver um pão de queijo, eu como também. Mas como eu sei que vocês não tiveram essa preocupação, vou continuar na resposta. Depois eu que sou irmão, né? Sim. Então, pelo nível evolutivo da maioria de nós, porque vejam o que eu estou dizendo, nós, quando eu me refiro a vocês, eu estou me referindo a nós espíritos, nós. Tem gente que tem tanta pressa de morrer, eu não sei para quê. Só vai deixar essa carcaça para que continuar com outra carcaça. Mais leve, é verdade. Mas aqui, nessa dimensão que nós estamos, provavelmente a dimensão que vocês virão, acontece de tudo. Perispírito também tem ruga, cai cabelo, nenhuma referência àqueles que estão presentes. E não venha dizer, mas aí no plano espiritual, com a força do pensamento, se vocês for usar a força do pensamento aqui, os pensamentos que vocês têm, vai descer todo mundo. E não precisa nem dizer para onde. Que força do pensamento? A gente só pensa bobagem. A gente gasta 5 minutos orando do dia e 24 horas pensando coisa que não presta, ou eu estou mentindo? Não tem esse negócio de força do pensamento, não. Aqui a gente pega no pesado, aqui a gente trabalha, aqui a gente estuda, aqui a gente faz faculdade, aqui a gente se prepara para reencarnar, aqui a gente ajuda quem está encarnado, aqui a gente aprende com quem está nas dimensões superiores. O que eu estou querendo passar para vocês é que vocês não vão sentir diferença nenhuma quando desencarnarem. Vão trazer os mesmos problemas, os mesmos medos, as mesmas dificuldades, caso não tenham resolvido isso aqui. Ponto. É assim que funciona. É desse jeito. É assim. Tá bom? Espírito também tira caca do nariz aqui do lado de cá. As síndromes do pânico, transtornos de personalidade, sempre estão ligadas a reencarnações passadas? Não. Existem alguns processos que estão conectados à existência atual. Quando falamos dos egos do passado, uma expressão que pode ser sinônimo das personalidades, e aqui eu estou usando a expressão ego. Quando falamos dos egos do passado, ou os eus menores, por assim dizer, aí sim nos referimos à influência não daquilo que fomos. Observem bem. Por que é que sofremos tanto a influência daquilo que fomos? Porque não fomos, ainda somos. Porque se não fôssemos mais o que achamos que fomos, estaríamos livres dessas influências. Em verdade, a nossa mente, o nosso cérebro, ele abriga todas estas loucuras camufladas, loucuras que aparecem na figura de personalidades ou de egos, porque aquele que tem os impulsos da violência ainda tem ali no bojo, desfilando, a figura do imperador. Aqueles que têm os impulsos da sexualidade têm ali ainda as vivências de vidas desregradas neste campo. Então, eu diria a vocês, coisa que vocês já devem saber, que lidar com os obsessores íntimos
lidar com as nossas próprias loucuras é muito mais importante, muito mais grave e muito mais perigoso do que lidar com os nossos obsessores. Porque enquanto os nossos obsessores são indivíduos externos, as nossas personalidades existem dentro de nós. Respondendo à sua pergunta, no decorrer da vida, podemos sofrer aquilo que a psicologia vai chamar de dissociação, quando há uma dissociação da personalidade. Evidentemente que, se estivermos falando de personalidades do passado, a ciência, como a própria psicologia, não vai considerar. Eles consideram a bipolaridade ou a dissociação de personalidades. E aí, já que estamos falando de bipersonalidade, considerem aí a tri, e aí assim por diante. Também, quando o indivíduo, em toda a sua trajetória de uma única encarnação, pode sofrer esta dissociação, o que nós chamaríamos então de subpersonalidades. Quando o adulto, por exemplo, tem uma fatia de si mesmo, tem um pedaço de si mesmo vinculado a determinado trauma vivido na infância. E aí, então, nós podemos chamar isto também de uma dissociação, mas dentro de uma mesma encarnação. Mas a maioria dos processos acontecem por influência daquilo que vem do passado. Do passado. Eu vou dizer uma coisa a vocês, que quando a gente tem essa oportunidade de falar, a gente não pode deixar sem falar. Seguir Jesus é mais fácil do que se pensa. Hoje, a gente observa, e a gente tem que observar, não estamos aqui a criticar ninguém, nem falar mal de ninguém, mas a gente observa, eu não sou cego, eu olho, eu vejo, eu escuto, muito blá, blá, blá. E blá, 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 entendam como teoria disso, teoria daquilo outro. E seguir Jesus é, sobretudo, estender a mão. Seguir Jesus é perder um tempo para ajudar quem tem fome, é perder um tempo para dar um abraço num doente que está internado no hospital. Seguir Jesus é deixar de lado a teoria e ir para a prática. A gente brinca com a vassoura, a gente brinca com o latão de sopa, colocando o latão de sopa como o melhor processo desobsessivo que existe. Acreditem em mim, se vocês estão com obsessão, não venha tomar passe com o doutor alemão. Se vocês estão com obsessão, peçam para fazer sopa, almoço de domingo. E quando os coordenadores do almoço perceber que tem um bem obsediado no grupo, bota ele para pegar o latão mais pesado. Ou se não, bota ele para passar o bombril na panela mais preta. Olha, que desobsessão maravilhosa. Que desobsessão extraordinária. Depois, se quiser tomar um passe, você toma. Mas é verdade. É verdade. Espírito obsessor não encosta em quem está fazendo bem. Espírito obsessor, mesmo que encoste, não demora para ir embora. Ele não aguenta o cheiro de caridade. Ele não aguenta o cheiro de pessoa que faz o bem. Porque quem faz o bem tem um cheiro específico. Quem faz o bem tem um perfume que irradia. Até gente encarnada se afasta, quando é de má índole. Então, fica aí fazendo benzedura, colocando, como é que chama? Erva, aquele outro negócio, espada de São Jorge. Vou colocar a espada de São Jorge na porta da minha casa para afastar os obsessores. Eles entram pela porta do fundo. Alecrim. Só se for alecrim dourado. Alecrim. Fica perto do bem. Fica perto de quem é bom. E está tudo resolvido.
É assim, acredite em mim, essa técnica funciona. Inclusive funciona para ajudar na nossa sanidade mental. Eu duvido que quem faz o bem de coração enlouqueça, mais do que já é. Piore, vamos dizer assim. Eu duvido. Mas aí, se a gente vai só para o campo da teoria, se a gente só gosta do microfone, se a gente escolhe trabalho, aí fica muito difícil. Eu já tenho aqui anotado, sou alemão, me ceder, o nome pelo menos de umas 3 mulheres aqui desse centro, e quando desencarnar eu vou trazer para cozinhar aqui no hospital. O senhor vai se dar bem, viu, com algumas? Eu sei. Bem. E vai ser um pão de queijão? Eu já fui pesquisar, não vou desencarnar ninguém, não se preocupem. Não vou apressar o processo de ninguém. Tá? Para fazer uma graça, eu posso dizer assim, que para Dona Carla, porque eu não tenho intimidade com ela, eu vou dar o cargo de enfermeira-chefe. Tá bom? Merecido. Pelo menos, Dona Carla, a senhora tem serviço garantido quando morrer. Em relação ao Alzheimer, seria uma fuga? Também, quando não for um processo trazido de existências pretéritas. Tanto o espírito pode desenvolver doenças mentais severas pelo estilo de vida que adota. Então, é natural pensarmos, e nem precisa ser um médico para dizer isso, é natural pensarmos que aquele que vive fugindo das próprias obrigações, aquele que vive fugindo do Evangelho, principalmente aquele que vive fugindo da própria renovação interior, possa encontrar mais adiante, na própria existência, as lacunas mentais que o farão esquecer. Porque, na verdade, durante toda a vida quis esquecer. Então, esquece de vez. E aí temos o processo de Alzheimer. No entanto, é forçoso dizer que muitos espíritos trazem esta expiação como prova vinculada a uma encarnação passada. E não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo. Quando estudamos o livro Ação e Reação do nosso querido André Luiz, ali ele coloca com muita clareza que o perispírito sofre as deformidades de acordo com os crimes que foram cometidos. E não é demais usar esta palavra crimes. Então, por exemplo, um cérebro atormentado, oriundo de encarnações perturbadoras e perturbadas, pode trazer para a atual existência uma programação, uma expiação, para que haja uma limpeza da própria consciência, o desenvolvimento desta doença do Alzheimer. Mas é forçoso dizer que hoje em dia nós temos muitas pessoas desenvolvendo até de forma precoce esta enfermidade por conta da própria vida que escolheu viver. As culpas mal administradas, os sentimentos mais negativos, as posturas equivocadas que podem enlouquecer a qualquer um. Repito, ninguém está 100% seguro. E quem toma remédio está até melhor às vezes. Porque às vezes quem toma remédio já tem uma consciência da própria doença psíquica e está cuidando de si. Não que o remédio seja a melhor escolha,
Entendemos que não. Mas mesmo aqui no mundo espiritual, nós também fazemos uso de medicação. Diferente de vocês, aqui não tem nenhuma indústria farmacêutica ganhando rios de dinheiro para enfiar remédio nos outros. Aqui nós somos médicos evangelizados e os farmacêuticos também são evangelizados. Damos o mínimo de medicação no qual nenhum deles tenha efeito colateral. E aqui também as nossas farmácias não viraram supermercados, como as farmácias de vocês aqui na Terra, que as pessoas entram para se divertir comprando remédio. A ciência vem avançando sempre, mas agora mudando um pouquinho o foco. Por que em alguns casos os transplantes de alguns órgãos não há aceitação no corpo de quem recebe? Por que há a rejeição? Isso pode estar ligado a uma questão perispiritual, energética. Precisamos pensar, isso já foi dito aqui, se não me falha a memória, pelo nosso irmão Aulus, é preciso pensar que o corpo astral, ele é designado, uma das suas funções é servir como MOB, é uma sigla, MOB, modelador, organizador, biológico. Quando eu uso essa expressão, modelador, organizador, biológico, o que nós imaginamos? Que o perispírito, com toda a sua carga energética, com a bagagem do espírito, com a estrutura psíquica, vai influenciar na hora da concepção, e é interessante dizer que quem alcança o óvulo não é o espermatozoide mais rápido. A ciência tem descoberto que o próprio aparelho reprodutor da mulher puxa, atrai o espermatozoide adequado para a fecundação. Nem sempre o mais rápido, porque se fosse o mais rápido, muitos de vocês não tinham nem nascido. Com a lerdeza que tem para a evolução espiritual, iriam perder a corrida sempre e não teriam a oportunidade de reencarnar. Então, o corpo físico, ele é desenhado, ele é configurado com o padrão energético daquela pessoa. E isso, obviamente, é assimilado pelo corpo físico. Sendo assim, num transplante, às vezes a diferença energética do padrão vibratório de quem doa para quem recebe é uma diferença muito grande. E aí, então, acontecem as rejeições. Naturalmente, é preciso dizer que não são todas as rejeições que acontecem que estão atreladas a isso. Às vezes nós temos, de fato, problemas de ordem físico, orgânicos, que acabam fazendo com que o processo não dê certo. Até porque nós temos que lembrar que nesses casos, como em tantos outros casos, existe a questão do merecimento, da aprovação do espírito. Isso é preciso que se lembre. Quando Jesus curou o cego de Betsaida, perguntaram a ele quem havia pecado, se havia sido ele ou seus pais. E Jesus disse que nem os seus pais, nem ele, dando a entender aos apóstolos que aquele homem trazia a cegueira como um processo kármico de outras existências. Então, quando falamos em transplante, é preciso considerar todas essas possibilidades. Nós podemos dizer, então, que as doenças do corpo físico, ele seria, digamos, um filtro, ele é a última etapa, é a limpeza, é um mecanismo da onde eu estou escoando os meus problemas do espírito. Sim, a expressão... Ele é meu dreno? A expressão é correta. Escoar. Funciona, sim, o corpo físico como um dreno. Um dreno para eliminar todas as mazelas que ainda se encontram no espírito.
Observem, o erro moral compromete o padrão energético, que compromete o corpo astral, que em última instância compromete o corpo físico. E o corpo físico funciona como escoamento dessa energia mórbida que foi produzida através do equívoco do próprio espírito. Então, nós podemos dizer que sim. No entanto, é preciso lembrar, o corpo funciona como escoadouro quando o espírito entende a mensagem, quando o espírito, através da dor, se renova, quando o espírito, através da dor, dá passos mais decisivos na própria evolução. Quando a dor manifestada no corpo, mas é negligenciada pelo espírito, quando a dor física acaba levando o espírito a um estado de revolta, de rebeldia, o espírito desembarca deste outro lado doente, como estava aqui na Terra. Continua manco, continua cego, continua com o câncer em algumas situações. Ora, e o que é que vocês fazem aí? Fazemos um tratamento médico no perispírito, aliado à renovação interior que ele não fez na Terra, ou que ela não fez na Terra. Nós, para vocês perceberem como as dimensões espirituais próximas da crosta guardam uma similitude muito grande com a vida física, eu auxilio diariamente muitos médicos em processos cirúrgicos aqui deste outro lado. Cortamos o perispírito, arrancamos tumores, cortamos às vezes o cérebro, retiramos ovoides, doenças que não se escoaram durante a vida física. E damos pontos, suturamos. Ah, mas é o corpo espiritual, também material. Quando ouvimos dizer que o corpo astral é composto de uma matéria quitenciada, evidentemente mais sutil, também estamos falando de um corpo que é matéria. Menos densa, é verdade, mas é matéria. Isso nos faz pensar que nem sempre a morte é libertação, não dos nossos pesadelos conscienciais. A morte, muitas vezes, pode ser a libertação do corpo físico, mas não é a libertação dos nossos fantasmas conscienciais, a menos que durante a vida física fizemos por merecer a saúde que almejamos ter depois de deixar o corpo físico. Agora, de cunho mais pessoal. Quando o Senhor desencarnou, o plano espiritual era aquilo que o Senhor pensava em ser? Eu achei até bem bonitinho, uma parte aqui no livro Psicoterapia no Além, que o Senhor coloca que o seu perispírito não esticou. Comenta um pouquinho para nós. Isso quer dizer que eu fiquei do mesmo tamanho. Isso quer dizer também, para quem não entendeu a piada, que eu não sou muito alto. Não é? O que é muito natural, porque se eu acabei de dizer que não cresce cabelo, eu não poderia esticar. Por mais que a gente se dedique à mediunidade, por mais que a gente leia os livros, até porque a gente traz uma concepção ainda muito católica do mundo espiritual. Por motivos óbvios, o Espiritismo, uma doutrina tão jovem, trazida-nos em 1857, no dia 18 de abril de 1857,
pelo nosso querido codificador Hippolyte Léon Denis Arribas ou Allan Kardec, haveremos de concordar que, sendo a doutrina espírita uma doutrina jovem, a maioria de nós estamos sendo espíritas. Eu digo a maioria de nós, porque aqui no mundo espiritual também existem religiões diferentes. A maioria de nós estamos sendo espíritas pela primeira vez. Então nós ainda trazemos aquela concepção de céu, de inferno, de purgatório. Ainda o nosso entendimento é de uma desencarnação para alcançarmos patamares superiores. Nos intervalos das nossas encarnações, como já dizia o nosso querido Chico Xavier, mais de 2/3 daqueles que morrem não tomam consciência do mundo espiritual. Acabam voltando para a matéria sem sequer compreender a vida espiritual. E essa ignorância quase coletiva faz que nós tenhamos da vida espiritual uma visão muito limitada, muito tacanha. E ainda nós que estudamos, acabamos sendo surpreendidos. Eu, por minha vez, já que a pergunta foi direcionada a mim, ao desembarcar aqui na vida espiritual, a minha sensação primeira não foi de dor, não foi de tristeza, mas também não foi de alegria e não foi de satisfação. O sentimento que tomou conta de mim, quando eu me reconheci desencarnado, definitivamente desencarnado, foi de vergonha. De vergonha. Por me encontrar num hospital tão limpo, tão bem cuidado, sendo visitado por almas queridas, por espíritos que eu reconhecia muito melhores do que eu, e ali eu senti-me muito envergonhado. Do fundo do meu coração, teve momento que eu senti vontade de estar no umbral. Porque quando você recebe algo muito bom e você tem certeza que não merece, a vergonha é muito grande. A gente prefere, às vezes, estar sofrendo do que estar num lugar que a gente sabe que não merece estar. Então, o meu sentimento foi de vergonha, de estar ali tão amparado pela espiritualidade amiga, de velhos conhecidos, de velhos amigos. Eu sei que você vai perguntar isso, da Maria Modesto Cravo. Eu sei, já pegou aqui, né? Eu sei que você vai perguntar isso. De Dona Maria Modesto, não é? Fazendo referência a Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia. Não vamos ficar apenas em Uberaba por causa do Chico. Minas Gerais é um celeiro de médiuns, não é? Minas Gerais tem médium dando em árvore, né? É porque lá... Centro Espírita também. Centro Espírita também. É porque lá estão reencarnados os mais devedores. Veio um pouquinho para Votuporanga e o resto foi tudo para Minas Gerais. Já que falamos, então, no nome dela, na Dama da Caridade, eu não poderia perder a oportunidade de não tocar no nome de Maria Modesto, principalmente falando, estou até emocionada, em relação a problemas psiquiátricos. Ela que, com toda a sua luta, teve toda uma atuação ali maravilhosa e fez a diferença e trabalhou com vocês. Eu gostaria de saber se o senhor tem notícias dela, como está a atuação dela no plano espiritual. Antes de dizer isso, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou dizer, principalmente para os médiuns mais jovens, principalmente aqueles que estão há pouco tempo na doutrina espírita. É preciso fazer justiça com os grandes médiuns que nós tivemos ao longo das décadas e dos séculos. Existem almas nobres que trabalharam por demais quando estavam aqui na Terra e continuam trabalhando deste outro lado, como a própria Maria Modesto Cravo, modesta,
na nossa intimidade. Continuam trabalhando, como Caiba Schutel, que é um grande nome, foi um grande nome, continua sendo, do Espiritismo, Igorina Cunha, e tantos outros, Dona Aparecida do Fogo Selvagem, né? Localizado em Uberaba, e tantos outros nomes, escritores desencarnados, que os jovens, mais jovens, têm deixado de lado. E eu vou fazer um apelo a vocês. Leiam mais André Luiz. Leiam mais a obra desse espírito. A obra desse espírito é tão importante que muitos vêm hoje em dia na internet dizer que André Luiz fantasiou demais, que o mundo espiritual não é exatamente assim, que não existe o aeróbus, essa coisa toda. E quando a gente vê um esforço tão grande de pessoas com conhecimento ou por ignorância, tentando ridicularizar ou diminuir o valor das obras de André Luiz, através do grande Chico Xavier, nós percebemos o valor da obra. Olhe só, o nosso maior médium tinha que ser Chico Xavier. A nossa maior referência tinha que ser Chico Xavier. Porque diante da nossa rebeldia, diante da nossa insanidade, diante do nosso orgulho, da nossa vaidade, aí vem o médium, com certeza o maior médium que o planeta já pôde contar, para nascer em Pedro Leopoldo, uma vilinha que nem aparecia no mapa, para ser um homem simples, semi-analfabeto, que ajudou a criar todos os irmãos, pobre, miserável economicamente, para trazer tanta beleza, tantas obras extraordinárias. Isso, gente, é para quebrar o nosso orgulho. Isso é para mostrar que as almas realmente evoluídas não se preocupam com etiquetas, não se preocupam com essas formalidades que hoje está tão em moda por aqui. Almas nobres vêm a serviço do Cristo, arregaçam as mangas e vão trabalhar. E sem querer dizer que um é outro e que outro é um, olhem como uma obra complementa a outra. Peguem Allan Kardec, teórico, professor, que elaborou os livros, que trouxe a doutrina espírita embasada pelos espíritos que lhe assistiram, dizendo como deveríamos fazer. E a obra chamada Espiritismo foi complementada por Chico Xavier, que veio mostrar como fazer. Um trouxe-nos a teoria, o outro trouxe-nos a prática. Com Kardec, aprendemos a ser amantes da verdade. Com Kardec, o bom senso reencarnado, aprendemos a filtrar, a compreender o mundo espiritual. Com Chico, aprendemos a humildade, o serviço, o suor, a proximidade com os mais simples, a proximidade com os sofredores, o sorriso fácil de um espírito que sabe o que precisa fazer. Não nos esqueçamos disso. E modesto? Trabalhando. Como sempre. Trabalhando. Mais uma perguntinha sobre o Chico. Ele te visitou bastante lá, né? Tem alguma coisinha assim que o senhor queira compartilhar? É muito difícil. Eu ouvi uma vez uma expressão
que eu poderia usar agora. Os sapos também gostam de contemplar as estrelas, embora sejam sapos e vivam no pântano. Para nós, para mim, que sou um sapo, quase uma rã, se preferirem, é muito difícil avaliar, falar de uma alma como Chico Xavier. Nem mesmo os espíritas, até hoje, boa parte pelo menos, se deram conta da luminosidade deste irmão maior. Sim, de fato, Chico, que se considerava um cisco, pode ser chamado de irmão maior. Feliz aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele, de ter intimidade com ele, de ouvir dele os esclarecimentos, as orientações. Feliz daquele que pôde enxergar em Chico o grande apóstolo de Jesus, porque é assim que eu definiria Chico Xavier. Se houve, se há um 13º apóstolo, esse, sem dúvida, é Chico Xavier, que não poderia ser diferente. Uma vez fora do corpo, continua trabalhando muito, muito, muito. Infelizmente, nosso tempinho ali da gravação está terminando e eu gostaria de agradecer imensamente por toda essa explanação, por todo esse momento e, se possível, volta outra vez. Se eu conseguir arrumar um tempinho do lado de cá, eu prometo que eu volto para bater um papo como esse. Se quiser trazer a amiga também, ela será muito bem-vinda. Se vocês trouxerem um pão de queijo, a gente negocia. Okay. Se até reencarnação é negociada, por que não um pão de queijo? Então, o compromisso vai ser, vou deixar prontinho. E para que os críticos de plantão não usem as minhas palavras para criticar o médium, os espíritos precisam se alimentar de alguma coisa. Quem está junto das estrelas se alimentam de amor. Nós, que estamos infinitamente mais para baixo, nos alimentamos, digamos assim, de torradas fluídicas, de chás sem açúcar, que não tem gosto de nada. Ou, como diziam a turma da minha época, tem gosto de prego na madeira, que é a mesma coisa. Vez ou outra, uma sopinha. E eu não estou falando mal da comida do mundo espiritual. É muito gostosa e tem substância. E eu estou explicando isso porque alguém pode dizer assim: ah, mas onde já se viu o espírito, então vai comer pão de queijo? Não é? Então fica feita a explicação. Eu agradeço a todos, gostei muito da oportunidade, como vocês viram, eu gosto de falar, onde me dão um canal aberto, eu vou falar. Fiquem com Deus, muita paz, obrigado a esta casa que eu já conhecia, que estive aqui algumas vezes, estive mais demoradamente na escrita do livro, né? E não ficou exatamente do jeito que eu queria, mas com médio limitado como esse, vocês vão esperar o quê? Deu para sair o que deu. A gente usa o que tem, vai fazer o quê? Não tem outro, vai esse mesmo, não é? Mas eu sou muito agradecido pela oportunidade, aos dirigentes espirituais dessa casa, ao nosso querido Moraes, que eu já conhecia e já tinha relacionamento, e aos demais espíritos que eu hoje aqui tive a oportunidade de conhecer. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado.